meu olhar precisa estar no Senhor Jesus. Ele é a minha paz, Ele é a minha luz. Jesus me leva para o céu de luz. Jesus. Isso mesmo, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele me leva para o céu de luz. Nós lemos lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Mas muitas coisas nos distraem e a gente deixa de olhar para Jesus. E por causa disso, a nossa fé em Jesus vai sendo cada vez mais fraquinha, enfraquecendo, e nós podemos perder a salvação que Jesus veio nos dar através da sua morte, da sua ressurreição. E Ele deixou ensinamentos na Bíblia. Eu quero compartilhar com vocês a parábola do semeador. É uma parábola tão conhecida que aquele semeador saiu a semear, algumas sementinhas caíram na beira do caminho, vieram os passarinhos e comeram. Outras sementinhas caíram no solo onde tinha pedras. A plantinha nasceu, mas o sol quente logo queimou a plantinha e ela morreu. Outras sementes caíram onde tinha espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram aquela plantinha e ela acabou morrendo. Outras sementinhas caíram em terra boa e produziu muitos frutos. Olha só a explicação que nós lemos aqui na Bíblia. Sementes que caem na beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não creem. Outras sementes que caem na beira, nas pedras, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, porém não perseveram na fé. Aquelas que caem entre os espinhos representam as pessoas que elas se deixam distrair pelas ocupações aqui da terra e pela fascinação das riquezas. Sementes que caem na terra boa representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e guardam a palavra de Deus em seu coração. E o Espírito Santo, então, faz produzir frutos. E pensando nessa parábola, nessa parte dos espinhos e das distrações que nos fazem perder esse olhar para Jesus, porque a gente tem tantas coisas que nos distraem, né? E uma das coisas que nos distraem são as nossas preocupações. E a gente tem tanta preocupação, né? E as preocupações então vão tirando o nosso foco de Jesus. A gente se preocupa com a gente se preocupa com o nosso próximo, com pessoas que estão longe de nós. Nos preocupamos com coisas que talvez nem vão acontecer e perdemos o nosso tempo. Em vez de pegar a Bíblia e ler e estudar a palavra de Deus, nós nos preocupamos, achando que se a gente ficar se preocupando, vai resolver alguma coisa. Outra coisa que faz a gente perder o nosso foco, o nosso olhar para Jesus e nos distrai, são as ocupações. Primeiro, as preocupações, as ocupações, né? As ocupações terrenas, coisas desta vida, é o trabalho, é a nossa família, os amigos, na comunidade, na sociedade, na cidade. A gente vai se ocupando com tanta coisa e a gente não tem tempo
para pegar e ler a palavra do Senhor, para estar na casa do Senhor, para orar, para buscar o fortalecimento da nossa fé. E essas ocupações, muitas vezes, são movidas pelo amor às riquezas. A fascinação das riquezas, elas nos ocupam, né? Nos preocupam, ocupam, e a gente daí não tem tempo, né? Porque estamos ocupados com as nossas riquezas. Administrar as riquezas são coisas muito perigosas, né? Não que nós não possamos ter riquezas, mas não podemos ter o amor às riquezas. Outra coisa que nos afasta do olhar para Jesus são os pecados não confessados. Aquelas coisinhas que a gente sabe que é errado, que é pecado, e a gente gosta de fazer, e aí a gente fica assim, mas eu não... Deus não tá contente comigo, eu estou fazendo coisas que eu não devo fazer, e em vez de eu confessar logo para Deus, não, eu fico guardando esses pecados no meu coração, e isso vai me afastando de eu poder olhar para Jesus e confessar para Jesus os meus pecados, e tá tudo bem, Jesus me ama, me perdoa, seguir em frente, procurando fazer a vontade do Senhor. Outras distrações que nos distraem para a gente deixar de olhar para Jesus são os entretenimentos. Pode ser algo que você gosta de fazer, que está te ocupando bastante, que está te entretendo. Pode ser o celular, pode ser dificuldades que você encontra, que você fica perdendo tempo, se entretendo, né? A televisão, tem tanta coisa legal para assistir, tanta série, tanta novela, que a gente acaba, né? Muitas pessoas se entregam com jogos que se tornam perigosos, porque acabam viciando. No começo era só uma brincadeira, mas acabou ficando muito sério, né? O que vamos fazer então? Em relação às preocupações, para a gente diminuir as nossas preocupações, o que a Bíblia diz? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, em vez de nos preocuparmos, precisamos entregar as nossas preocupações, orar, dizer, Senhor, eu estou preocupado com isso, isso e aquilo. Por favor, me ajuda. Ou ajuda essas pessoas com as quais eu estou preocupada, né? E com as nossas ocupações, eu preciso priorizar o tempo, né? Colocar em prioridade. E qual que é a coisa mais importante na minha vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É com isso que eu preciso me ocupar, em primeiro lugar, com o reino de Deus, com a palavra do Senhor, para que o meu coração possa ser uma terra boa que frutifique. As riquezas, o que a Bíblia diz em relação às riquezas? Vale mais o pouco do justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então, a gente precisa estar contente em toda e qualquer situação e aprender a viver contente e sabendo de que não é a riqueza que o meu coração deve se ocupar, porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, se a riqueza é o teu tesouro e não Jesus, a gente precisa tomar esse cuidado. O que eu vou fazer com os pecados não confessados? Na Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Então, a receita é isso, confesse os seus pecados e saia da presença de Jesus, ou não saia da presença de Jesus, permaneça na presença de Jesus, amado e perdoado. E com os entretenimentos. Na Bíblia nós vemos a história quando Jesus visita Maria e Marta está tão ocupada com tantas coisas e Jesus diz para ela, no entanto, só uma coisa é necessária. Olhar para Jesus, porque Ele quer
que a gente permaneça unido com Ele e um dia possamos estar na sua presença lá no céu. Então vamos buscar em primeiro lugar o seu reino e pedir sempre para o Senhor, né? Senhor, dá tempo para mim de ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo para mim de ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senhor, dá tempo pra mim de ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo pra mim de ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Jesus nos ajuda. Ele nos ajuda a permanecer olhando firmemente para Ele. É só não sair da sua presença. E a sua presença está com certeza na sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus nos ajude, agora e sempre.